Acesse spsecurities.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Muito bom dia! Está no ar, Download da Notícia, primeira edição para você que está conectado no portal aguardiandanoticia.com.br, para você que está sintonizado na FM 82,3. Seguimos com o Tabuleiro da Política, Fabi Teixeira, nosso Rico Santana está por aqui também, Rafael Bergamo, muita discussão para você ainda no Download da Notícia, pois não, Fabi? Muito bem. Seguimos aqui com o Download da Notícia, primeira edição. Você que nos acompanha aqui na Guardiã da Notícia, FM 82.3, no bloco do Cidade Dentro da Cidade, o Rafa destacava o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o Congresso. E realmente o governador Tarcísio de Freitas, principalmente porque também é um ano de eleição, com certeza, vamos deixar bem claro, ele que busca aí a reeleição. E a grande discussão é: será que Tarcísio de Freitas vai conseguir ser reeleito no primeiro turno, Rafa? Fabi, eu acho que é jogo certo. Não tem, é muito difícil o Tarcísio perder. Como ele colocou, São Paulo é uma locomotiva, né, a todo vapor. É um centro financeiro gigantesco. Estamos falando de um orçamento de 380 bilhões. É muito dinheiro. É um orçamento maior que o produto interno bruto de vários países. E o Tarcísio, no discurso, também falou das obras importantes. Linha 17, Rodoanel Norte, que a oposição tenta empurrar um atraso das obras, que na verdade não é dele. Estamos falando dessas obras, elas têm mais de 20 anos de atraso, Fabi. E o que o Tarcísio colocou é que menos politicagem, mais resultado, mais entrega. E foi isso que ele fez. Você vai votar nele. Olha, eu voto no Tarcísio. Com certeza eu voto no Até Tarcísio. a gente é partidário. Mas vamos seguir aqui com as questões realmente que valem a pena pontuar, principalmente com relação ao governador Tarcísio de Freitas. Lógico, a entrega das obras, e todos os prefeitos ressaltaram, o pessoal lá do Alto Tietê, com relação à obra do Rodoanel, o próprio ex-secretário Rodrigo Axuxi, que foi prefeito da cidade de Suzano, falou o quanto realmente a obra do Rodoanel traz melhorias ali para o entorno do Alto Tietê, que você conhece tão bem a região e sabe o quanto isso vai facilitar a vida dos moradores, que ganham ali em qualidade de vida, mas também em produtividade. Então são avanços que eram muito esperados pela região ali do Alto Tietê, com a questão do Rodoanel. O metrô, a gente viu toda a mobilização que foi a entrega do metrô, como o Fred bem coloca, que foi prometido para a Copa não chegou, para a Copa de 2014. Está chegando para a próxima. Chegou para 2026. Chegou para a Copa dos Estados Unidos. O Tarcísio vem se mostrando assim, um gestor de excelência para São Paulo. Mas a gente tem que colocar o seguinte: vinha se cogitando deles ter sido um presidenciável, né, que no último momento acabou as coisas se acomodando. Ele, por bem de São Paulo, hoje está aqui em São Paulo, mas veio fazendo grandes obras por todo o estado. E aí você chegou num ponto que é importante a gente destacar, independente das entregas que o governador Tarcísio de Freitas vem fazendo, grandes obras, mas tem também um outro lado, que é uma crítica de muitos prefeitos, o quanto ele se afastou dos prefeitos, a necessidade de estar junto dos prefeitos para as necessidades básicas dos municípios que precisam do suporte do governo do estado. Então, o quanto isso iria interferir ali no apoio ao governador, né, nos municípios. E o quanto isso interfere também no apoio dos prefeitos, porque a vida acontece na cidade, os eleitores estão espalhados por todo o estado de São Paulo,
no apoio realmente agora na eleição. Nós E sentimos ele vem- isso na PM agora. E ele Muitos vem prefeitos. fazendo um trabalho cada vez maior nos últimos meses aí de aproximação. É verdade, Fabi, você colocou um ponto importante. Existe de fato um desgaste do Tarcísio com os prefeitos, porque aquela história, né? O Tarcísio é o CEO. Sim. Então ele passa a lição de casa para o prefeito. Se o prefeito não faz, aí ele fica chateado. Né? Sentido. Mas não é só isso. Quando você pega grandes obras, você fala em grandes investimentos. Quando você fala em grandes investimentos, vai faltar para alguém. Sempre Isso- falta. O isso cobertor tá sempre entendendo? é curto. Não, É. O cobertor é financeiro curto. é curto. Entendeu? E o prefeito, ele tá ali totalmente, como disse muito bem Gilberto Kassab, passando o Pires. E o Pires, e quando ele passa no governo do estado, não tá pingando. É o Não tá Pires pegando. volta vazio. O Pires volta vazio. Mas aí que está também a questão, né? O Tarcísio também jogou muito bem o jogo. Né? O Kassab era secretário do governo, das relações institucionais. Então, quando faltava dinheiro para o prefeito ia no Palácio dos Bandeirantes pedir ajuda. E quem que esticava e dava o cheque? O Kassab. Então, o Kassab também desenvolveu uma relação com os prefeitos muito forte. Hoje, o maior articulador do país é Gilberto Kassab. Total. Não, hoje, total. só em São Paulo, ele tem mais de 250 prefeitos, ele tem quase a totalidade entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores, ele tem a totalidade do estado de São Paulo em E suas ele mãos. volta a afirmar, apesar de ter candidato à presidência da República, né? O Ronaldo Caiado, que a gente vai falar do discurso dele, o Rafa já está aqui na ponta Tem da muita língua coisa o pra discurso falar. do Caiado. Caiado, que também foi entrevistado pela gente na Guardiã da Notícia. Mas, ontem, em entrevista, mais uma vez, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, voltou a afirmar que em São Paulo o apoio dele, o apoio do partido, é Tarcísio de Freitas. Não, sem dúvida. E, de novo, voltando à questão da relação do Tarcísio com os prefeitos, eu acho que é importante a gente fechar esse ciclo. Tarcísio é um CEO, ele passa metas, né, objetivos para serem desenvolvidos em pastas importantes. Educação, sem dúvida nenhuma, a gente sempre fala, Fabi, pessoas, cidadãos conscientes, votam melhor. Sim. E o voto faz a diferença na sua vida. Nossa vida, ela passa pela política. Se você vota errado... Foi o tempo que a gente... o voto não tinha um nível tão importante como tem hoje. Não tem momento da vida que voto não tem importância. Eu bato nisso diariamente, eu falo que, eu brinquei com o Kassab que eu vou ser candidata, mas eu vou ser candidata só para as pessoas aprenderem a votar, não é isso, Fred? Eu falo todo dia. Não tem você falar, não gosto de política. Você não gosta de política, então não reclama se o posto de saúde perto da sua casa não funciona. Você não gosta de política, então não reclama se não tem educação para o seu filho. Você não gosta de política, então não reclama se tem buraco na rua. Não tem como você falar que não gosta de política, porque você tem que saber em quem você está votando. Eu ainda vou fazer, agora estou selecionando aqui, porque vejo tanto absurdo. Ai, porque venceu a Fazenda, é candidato a deputado. Ah, porque foi lá e comeu não sei quantos mil hot dogs, é candidato. Tem a caneta azul. Tem você... caneta, lançou a música Caneta Azul, é candidato a deputado. Pelo amor de Deus, gente. A pessoa é preparada? Vai olhar, essa pessoa é preparada, ela tem um histórico. O que ela vai fazer para mudar realmente a sua vida? Qual a proposta? Qual a proposta? De que forma realmente ela vai ajudar aí o seu estado? De que forma ela vai ajudar a sua região? Fred, eu só não vou lançar a Fabi para candidata a deputada porque a gente vai perder a jornalista, então eu não vou deixar. Não, né? Tá entendendo, né, Rafa? Não, É verdade. Eu vou entrar, gente. Vocês vão me ver, porque eu fico tão indignada, e eu fico mais indignada de saber que tem gente que fala assim, eu vou votar, é voto de protesto. Exato. Não, Fabi, pelo amor de Deus. E, de novo, a gente entra na embalagem do Tarcísio. O voto não tem que ser emoção, ele tem que ser técnico. Sim. O gestor tem que ser técnico. Então, quando o Tarcísio ele define metas para prefeitos em áreas essenciais, fundamentais, ele está fazendo o jogo certo. E depois não adianta o prefeito reclamar, mas eu não atingi a meta, então sou penalizado com menos verba. Mas você tem que atingir.
E aí eu vou pegar uma fala do ex-presidente Michel Temer, que foi cirúrgica para essa eleição. Que ele falou, infelizmente, ele nem fala em polarização, ele define como radicalização. A radicalização está levando esse país pro abismo. Por quê? Porque você não vota pela razão, de forma técnica. Você vota porque eu me identifico mais com A ou com B. Você não faz uma avaliação realmente de capacidade técnica para aquela pessoa administrar ou o país ou o seu estado. E aí que a gente perde por conta, mais uma vez vou usar a fala do presidente Temer, não por polarização, por total radicalização. Não, legal. O Temer também teve uma participação importante. Eu falo que o Temer, ele é o diretor da escola. Por quê? Porque os alunos são os eleitores e os professores, né, a parte ali profissional, são os políticos. E o Tarcísio, na verdade, ele não fala de fato com os estudantes, ele quer se fortalecer politicamente. Ele é a reserva técnica do Brasil política. Então, quando tudo dá errado na escola, os professores começam a se brigar entre si, alguém tem que pôr ordem na casa. Intermediador. Do Temer. Então, o Temer, no final, ele defende muito, né, a Constituição, os poderes, né, a separação dos poderes. Ele participou da construção da nossa Constituição. Rafa, e quando ele entra nos locais, ele é popstar. Ele é popstar. Ele é brincadeira. Mas ele teve uma fala, até para a revista Veja, que ele falou, que ele colocou, eu não fui um presidente, como é que é? Popular, sim, mas eu sou hoje um ex-presidente que tem um alcance e principalmente uma influência muito grande. Legal, Fábio, porque ele é técnico, de novo, ele sai dessa radicalização que ele colocou e que você trouxe. Vou pegar aqui a essa fala questão, Ele, essa ele briga é o fiel ideológica. da balança nas negociações e intermediações políticas dos partidos e tudo que pode acontecer no Brasil. Sem falar da importância dele, da figura dele. Sem dúvida. Você está entendendo? Agora, eu acho que a polarização hoje é muito ruim para o Brasil, porque nós estamos no momento de a gente buscar projetos de governo. Para mim não é mais a minha intenção, não é o Lula ou o Bolsonaro, ou é quem trouxer o melhor projeto para o Brasil terá o meu voto. É isso E mesmo, sabe que é a fala dele interessante? foi: fui um presidente impopular, mas sou um ex-presidente, como bem colocou o Rico, popularíssimo. Isso. Não, com certeza. Quando, de novo, né? Quando a escola ali, os professores brigam e a coisa tá um caos, quem coloca a ordem é o Temer, né? Porque ele vai saber das regras e ele vai tomar decisão coerente. Agora, aproveitando também um gancho do Rico, da questão da polarização, a gente vai para o discurso do Caiado. Sim. Eu acho muito interessante, porque ele colocou um ponto que a gente sente que está cansativo, que essa briga, né, essa discussão que fica em cima do 8 de janeiro. Não, o país cansado. Fica discutindo, né, foi golpe, não foi golpe, né, as penas estão duras, não estão... Mas a nossa vida está acontecendo e a gente está sem projetos, né, voltados para a realidade. Falácia e pouco projeto. Muita politicagem, que é politicagem, para quem não sabe, é política em causa própria. É muita politicagem sem projetos. Eu acho que o Brasil precisa de um projeto. E será a eleição para presidente mais importante desde o descobrimento do Brasil, pelo que a gente está vendo hoje no mundo. As guerras explodindo para todo lado, grandes potências perdendo as suas necessidades em cima dos menores países, sem pensar na população, destruindo os países. Independente do conflito no mundo, Rico, o Brasil está vivendo uma situação que, assim, a gente não pode fazer vista grossa nosso conflito é interno. ao nosso conflito interno. Claro, a situação da população é totalmente endividada. A gente tem mais de 70% da população endividada. 80%. Né? 80% da população endividada. A gente tem população endividada, a maior taxa de juros, a gente só perde para a Turquia em taxa de juros. Então, assim, que país realmente
Você tem uma filha de 14 anos, Sim. eu tenho também uma de 14, dois de 14. Eu tenho um bebezinho de 2 anos. Aí você fica pensando, o que esperar para um país como esse? Como é que você planeja futuro num país onde você tem uma taxa de juros de 14,75%? É absurdo. Claro. Outra coisa que eu acho que é interessante, que o Caiado falou, é que, de certa forma, a gente vive ainda como colônia. Sim. Por quê? Porque, olha que interessante, a gente é produtor de petróleo, produtor de petróleo, só que a gente importa ainda Não, a gente gasolina. exporta petróleo. Exato. Exporta petróleo. Nós temos uma Petrobras. Gasolina. E nosso preço não cai nunca. Quem entender como é que funciona. Mas é por isso. Lá, a lei, né, de todo mundo tem que sair ganhando. Sim. A gente noticiou todos os dias aqui o aumento nos postos de gasolina. Nem tinha tido ainda. A gente não estava nem com O reflexo impacto. do Mostra o primeiro barril. foguete, já tá aumentando o combustível. Mas olha que absurdo. Primeiro míssil. Aí tá falando de vai abastecer. Quando você para no posto, você fica ali com medo. Sim. Você vai falar, meu Deus, vai dar 200, 300 reais na bomba. Ah, era isso. Era. Hoje é Olha 400, o valor 500. disso perto do salário Não, e a mínimo. gente tem um combustível criado no Brasil, que é o álcool, que você poderia muito bem Perfeitamente. não precisar passar por isso. A gente é criador do A etanol. gente é criador do etanol. Então, E olha, já exportamos também. E olha o hoje, valor do etanol. etanol na bomba. Ele é quase que fica inviável às vezes Não, porque a gasolina. Se você pensar, né, no rendimento em abastecer seu carro com etanol e com gasolina, não justifica na hora que você vai fazer a Sim. conta. E aí você fala, será que não tá muito errado aí um país que criou esse combustível, a gente pagar esse valor? Um país que é produtor de petróleo Sim. E exportador. e exportador, a gente tá tendo esse impacto na hora que a gente se assusta quando a gente vai na bomba de gasolina? Porque é só Tá pensar o errado, seguinte, gente. hoje o barril do petróleo é $110, ou seja, está entrando muito dinheiro para a Petrobras, está entrando muito dinheiro, e nós estamos pagando mais caro, ou seja, a gente sempre vai pagar a conta. E aí o Caiado tocou na ferida, né? Como é que a gente exporta petróleo e acaba importando gasolina? Quer dizer, isso é um sistema de colônia. De novo, é matéria-prima que você exporta, depois você importa o produto agregado, de valor agregado. Então, essa conta não fecha. Por que não fecha? Por quê? Porque no final do mês vai faltar dinheiro para o cidadão que pagou uma gasolina caríssima. A gente precisa investir em mais refinarias. A gente precisa ser independente na produção da gasolina. É fato. Então, o Caiado, né, voltando para esse encontro, ele aproveitou muito bem o momento. Né? Para Porque quem ele tá dizia falando- que o povo ia comer picanha, né? Não E a está gente- conseguindo comer ovo. Não. E a gente está falando que ele aproveitou, né, esse congresso. Vamos trabalhar com números. O estado de São Paulo são 46 milhões de pessoas. O eleitorado do estado é 1/4. É muita gente. Então o Caiado entendeu muito bem esse cenário. E ele falou de fato os pontos que doem tanto para os prefeitos, que são cabos eleitorais fortíssimos. Imagine um prefeito bem avaliado, Fabi, ele consegue transferir 15, 20% dos seus votos. Então, o Caiado, que fez um bom governo em Goiás, ele teve uma oportunidade nesse encontro de mostrar, né, que também é um grande gestor. Na educação, Fabi, Goiás saiu de uma alfabetização precária de 25% dos estudantes para 80% em 3 anos. Então a gente está falando de fato de uma revolução na educação. Outra coisa que eu acho que importante do Caiado, segurança. Ele bateu de novo também na ferida das pessoas. Ele colocou que Goiás, né, bandido não se cria. Ele criou um processo também interessante, Rico, que em Goiás, bandido faccionado não tem visita íntima e os encontros também com os advogados não são sigilosos. E não poderia ser diferente para o Brasil inteiro. Exatamente aí que ele coloca. Goiás conseguiu ter de fato uma segurança. A história da saidinha é outro grande problema do Brasil. Que Isso o é cara criminoso. sai e não volta. O problema da saidinha é isso, né? Mudou a regra, os novos presos
não podem ter mais a saidinha, mas os presos que provocaram até essa decisão, porque o cara sai, ele estupra, salário, reclusão. mata. É um absurdo, salário, reclusão, então, é um absurdo, né? Entendeu? Então, lá nos Estados Unidos... Salário, desde que seja nos Estados Unidos, o preso tem que trabalhar, né? preso tem que trabalhar para se Europa, custear. o preso tem que trabalhar para se custear. Aqui recebe. Recebe. O pai de família que morreu por ele... O polícia que foi assassinado ou que Também. morreu não tem benefício nenhum. Olha a contradição do Brasil. O Brasil, ele precisa ser estudado pela NASA. Né? Aí o astronauta precisa dar um escape, né, no astronauta. Que astronauta, né? É. Qual astronauta? Porque o astronauta brasileiro, vamos agora chegou. O momento final, grande finale, tão esperado por Rico Santana. Porque Missão Artemis está a caminho do pouso, certo, Fred Santana? Fred, nosso malvado favorito, dá um nome aqui para nossa missão do nosso astronauta. Qual é seu nome? Lado obscuro da Lua. Agora, a missão faz hoje, deve acontecer hoje o pouso, né, na costa de San Diego. Diz que é o momento mais tenso da missão, é justamente o pouso que deve acontecer e vai ser televisionado, assim como foi televisionado também o início da missão. Mas aqui no Brasil, o nosso único astronauta foi questionado pelo prefeito de São Caetano, Tite. Na verdade, foi durante um evento em que o Derrite falava, e ele é um possível candidato ao Senado, e o Tite fez menção justamente dizendo que o senador por São Paulo, Marcos Pontes, durante os 4 anos de mandato não teria feito nada para o Estado. E agora, Ontem não mentiu, né? E eu vou ser bem sincera, não vi também ação nenhuma desse nosso senador, você viu? Fabi, a expectativa era muito alta, né? A gente, quando elegeu um astronauta, a gente teve uma imaginação que foi pro infinito. Pensamos que ele ia pra Lua, né? Vamos pro espaço. E eu não consigo chegar nem em São Paulo. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu acredito que aí, mais uma vez, a gente vai voltar na questão da gente pesquisar em quem vai votar. Ele foi muito mais eleito senador por São Paulo pelo apoio que ele recebeu do Jair Bolsonaro, do nosso ex-presidente, do que realmente por ter ali habilidade merecimento político, é isso. Para realmente ser um representante no Senado do estado como São Paulo, principal estado do país, gente. Isso entristece muito, né? Porque criou-se uma expectativa de um grande gestor para São Paulo que nunca saiu de Brasília. Nunca chegou, que eu saiba, nada que veio de lá para cá para trazer benefício. Que é Bauru. Exatamente. Porque daí você pode falar, não, então a região que ele conhece mais, que é ali de Bauru, além da Lua, né? Nem o misto quente. Não veio nem o misto quente. Ou ele fez alguma ação na Lua, né? e não chegou ao nosso conhecimento. Tá faltando marketing. Né? Tá faltando marketing. Não, tá faltando trabalho. Vamos voltar ao trabalho. Marketing até tem, só não tem trabalho. Não, mas não tem nem marketing. Então, ele precisa anunciar. Ele ficou 4 anos totalmente sem expressão. Apagado. Ninguém ouviu falar de um projeto, no lado obscuro da Lua. De nada. Nada. Assim, o nome dele não foi associado a nenhuma ação em Brasília. Nenhum projeto. Significante. Por isso que a gente volta de novo. Ele foi insignificante. Por isso que a gente volta de novo no perfil de gestor, que o Tarcísio tem e o Ricardo Nunes também. Né? Aliás, os dois... só um detalhe, o Ricardo Nunes fez críticas a Marina Silva como senadora também, dizendo o que ela fez por São Paulo. Ele fez uma crítica ontem, inclusive. Então, ou seja, mais um que tem que criticar. Porque daí ele já surfou na onda do astronauta, exatamente. Né? Ele pegou essa cauda de cometa. Já para criticar a Marina Silva. Para criticar mas justamente a oposição. Trazer a realidade, né? Trazer uma realidade que São Paulo vive. Mas, bem ou mal, falem o que quiser, agora não estou nem colocando nem para um lado ou para o outro. Mas, com relação à significância, assim, representatividade é muito maior. Não dá para comparar Marina Silva com o nosso astronauta, né, Marcos Pontes, porque não existiu nenhuma significância durante o mandato dele. Sim. E o preço ficou
com o Tite. E o Tite pagou o preço. Que foi expulso do partido. Pagou o pato, tá entendendo? Pois é. Isso Assim, só por ser sincero, aí é uma avaliação. O sincerão também. É perigoso. O sincericídio, Na política, né? infelizmente, é verdade. Paga um preço alto. Agora também, aí é uma missão para Gabriele Tricânico apurar nos bastidores do PL o porquê que doeu tanto no coração do PL essa fala do Tite. Para expulsar um prefeito de uma cidade como São Caetano, tem que ter um bastidor aí. É aquela coisa, né, Fabi? Não fala a verdade que eu magoo, né? Então, assim, foi chato da situação, né? O Tite também já vem com problemas aí políticos com a cidade, né? Então, aquela história já estava enfraquecido pelo seu próprio posicionamento perante a cidade. Faz uma fala dessa onde dói para um senador que tem lá as suas conexões, que a gente nem sabe porque... A gente sabe quais são as tu tá entendendo? Mas, né, não vamos... Entendeu? Mas, assim, num ano eleitoral, onde estão disputas acirradas pelo Senado... Mas o nome dele nem sai como possível representante ao Senado pelo PL. O PL ali que vai definir quem serão seus senadores. Inclusive, essa é uma outra discussão que Rafael Bergamo pode falar, porque na disputa aí pelo Senado, pelo PL, está aí o vice-prefeito Coronel Melo, tem aí André do Prado se destacando cada vez mais, inclusive viaja semana que vem, juntamente com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para os Estados Unidos, porque Flávio Bolsonaro já adiantou que quem define os senadores aqui ao Senado por São Paulo vai ser o Eduardo Bolsonaro. E aí André do Prado vai pedir a bênção, é isso? Mas concordo que o PL tem um problema a menos agora, né? Já não tem mais uma vaga aí a ser disputada. Já não seria, né? Não seria. Ele nunca foi um nome cogitado para sair ao Senado por São Paulo. O que a gente tem, né, a definição clara do Derrite. O Derrite, teoricamente, tem um empate técnico de 3. Simone Tebet, a Marina Silva e o Derrite estão empatados tecnicamente. E essa outra vaga para o Senado vai ser muito disputada. A gente tem alguns nomes, né? Tem o Gil, né, Bolsonaro, né, que também é um nome que tenta se ventilar como uma opção para o Senado, mas eu acho que difícil. Mas difícil. Sem ganhar, não tem expressividade. Não tem corpo, né? A campanha para o Senado... Por que o astronauta também deu certo? Porque... Só a embalagem astronauta é midiático, né? O Estado é muito grande, então quando você tem uma pessoa que tem um apelo forte, midiático, ela tem muita chance de vitória. Quando a pessoa é desconhecida, até você conseguir chegar nesses 46 milhões de pessoas do Estado, demora muito. Então, o próximo nome de fato escolhido vai ter que ser uma pessoa que já tem um cenário, uma exposição nacional forte. Estadual, né? Estadual. É que quando é o Estado, já vira nacional. O Estado de São Paulo, ele é o mais forte do país. Então, quando você está falando do Estado, automaticamente vira um nacional. Fred, mas, enfim. Nosso malvado favorito. Quanto tempo nós temos aí ainda? Calma aí. Já estamos caminhando aí para a parte final já do nosso tabuleiro, porque tem sequência do Download da Notícia, primeira edição, mas vamos a mais um tema. O que você quer abordar aí? Nós queríamos falar aqui sobre o Supremo Tribunal, que está uma vergonha, um lamaçal danado, que deveria ser o grande defensor. Rico, você trouxe um assunto que eu acho que qualquer brasileiro de bem hoje fica extremamente irritado. Esses episódios graves que acontecem no STF, nada acontece, absolutamente nada acontece. A gente vê Eu tenho informações ao vivo de Gabriele Tricânico sobre essa briga. Chamou ela, chamou. Eu gosto. Gabriele Tricânico está sempre ao vivo, acompanhando, porque hoje ela acompanha a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está, deve chegar daqui a pouco em Santo André,
tem uma agenda em Santo André, a Gabi está acompanhando, mas eu falei, Gabi, me dê o bastidor dessa briga do porquê realmente da expulsão. E aqui está. Ela disse que essa briga do astronauta não tem nada a ver com o astronauta, a expulsão do Tite. Foi só um pretexto. Porque, na verdade, é uma briga do PSD, que o filho do Aurico, o Thiago, né? Sim. Então, eles precisavam de um motivo para expulsar o Tite do PL. E aí o governador foi lá e pegou e comprou essa briga quando chamou o Tite o gancho para o partido dele. Então, justamente aí uma briga muito mais política, né? Nos bastidores ali, o Aurico, que é o ex-prefeito de São Caetano, que tem uma briga realmente com o atual prefeito de São Caetano, o Tite. Então está aqui esclarecido. Aurico, prefeito e reeleito também, com o prefeito 2 vezes, pelo menos. Sim, mas depois perdeu, sim, né? Sim, não fez claro. o seu sucessor. E aí tem essa briga. Na verdade, o Tite é o sucessor dele, o Tite que era secretário do Aurico. O Tite era o sucessor, mas depois... Criei criador de confronto. Só que depois que o Tite assumiu, teve o quebra entre eles aí, então existe essa briga entre os dois. E foi justamente essa a principal causa. E o astronauta acabou sendo aí, ó... Bom espionagem. Não tinha nada a ver. Nem nessa hora, nem nessa hora. Sobrou pra ele só. Ele não saiu do chão, o foguete dele não saiu do chão. Usaram o astronauta pra ficar com a bucha. Não dá ré, no caso dele dá ré. Bom, com participação especial de Gabriele Tricânico, direto do ABC, trazendo informação de bastidores pra você. Rafa, suas considerações finais? O que a gente estava falando, acho que é importante de novo voltar numa questão do STF, que a gente está tendo, né, episódios gravíssimos, né, de dinheiros exorbitantes. Uma vergonha nacional, uma vergonha, onde seriam os defensores da lei envolvidos em graves crimes de corrupção, em milhões de reais, onde não deveria ter entrado um só centavo. Porque eles são os que julgam e continuam julgando. Mas é tão descarado, o próprio ladrão. Exato. Você está envolvido diretamente com o acusado, tem contratos... E não se impede, eles se deviam declarar impedidos, no mínimo. Não, mas está tudo ter normal. Vergonha na cara e dizer, ó, eu estou impedido porque eu tive envolvimento, eu andei de avião, eu tenho contrato de 100 milhões. Mas, gente, é uma vergonha. Não é nem só ser impedido, você tem que ser investigado. Porque como é que você tem um contrato da sua esposa de 129 milhões que a OAB falou, não existe contrato no mercado dessa magnitude, não, desse já valor. Está chegando em 300 milhões. Vocês vão a gente vai estar apurando isso. A gente tem outra questão também. O Moraes movimentou em 5 anos com a esposa... Para mim, hoje é o Imorais. Mais de 20 milhões na compra de imóveis, pagando à vista. E Moraes com contrato de 129 milhões, ditando regra ainda. Então, é mais que imorais. O Brasil tem que tomar uma providência, o Senado tem que tomar uma providência urgente. Tanto que ele bateu em todo mundo e agora, Senado, vamos acordar. A pergunta é, a justiça é para todos ou depende do caso? Não, aqui no Brasil está sendo mais ou menos a coisa, porque está vendo aí um monte de escândalo. E cadê o Senado que não se coloca numa situação dessa e define esse afastamento, esse impedimento de julgamento quando é em benefício próprio? Estão julgando em benefício próprio. Agora estão falando que a delação premiada não pode ser mais real, porque o cara está preso. E a incoerência é tão grande então que a gente vê uma mão pesada. Em alguns casos, você vê um empresário que doou só R$500 para os atos de 8 de janeiro, e ele é condenado a 14 anos de cadeia. Um monte de pai de família, um monte de avô de família, hoje tá preso, gastando de dinheiro que não tem com advogados, uma falácia de uma história que até hoje mal resolvida. E agora essa vergonha, esse lamaçal, isso é uma vergonha. A disparidade... Agora vamos... o Supremo realmente é uma questão muito intensa aqui, tem muitas vertentes a serem analisadas. E com certeza a gente não esperava que o Brasil, né, na última instância, né, de decisão da lei, chegasse realmente nessa confusão que hoje o Supremo se encontra e também tão atacado aí por diversas denúncias.
A gente acredito que uma das principais questões dessa semana aí com relação ao Supremo é a decisão se vai ter eleição direta ou indireta no Rio de Janeiro, que é uma decisão que tem que ser tomada, mas é um absurdo maior ainda pensar em uma possibilidade de eleição direta no Rio de Janeiro, um estado para gastar mais de 60 milhões numa eleição em junho e fazer uma outra no mês de outubro. É inadmissível, né? É mais dinheiro, Rio de né, Janeiro sendo de novo em gasto. pauta. Rio de Janeiro em pauta e consequentemente, negativamente. No país que falta tanto dinheiro, né? Quer dizer, na verdade tem muito dinheiro. Estado, né? Mas, Fabi, de novo, país tão rico. Cabral, com tanto Pezão, recurso. Whitson, e aí vai. E a cidade maravilhosa com dificuldades feias. E aí, então, existem aí várias questões a serem analisadas. Na próxima sexta-feira tem mais um tabuleiro da política, que os ânimos ficaram acirrados, motivados. Acirrados na gente, defesa da nossa vida, isso que é importante. A gente fica traz revoltado aqui a porque- política nua e crua. Porque a gente não consegue ver o Brasil sofrendo tanto e ninguém tomando as devidas providências. Quero deixar um beijo enorme pro Maurício Martins, que hoje não esteve com a gente aqui. Ele tá realmente numa agenda importante de vida, que é cuidar da mãe dele, que é muito importante. Mas esteve presente com a gente na PM, né? Mas E nos esteve ajudou presente durante muito. os 3 dias da APM com a gente. Com certeza aí numa presença fundamental. Trabalhou incessantemente conosco. Incessante ali. E na próxima sexta-feira vai estar para trazer o equilíbrio a essa dupla dinâmica. Eu prometo que não vou brigar com ele sexta-feira que vem. Eu prometo que eu não vou brigar. Ele é o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio nosso. Precisamos do seu equilíbrio, Maurício Martins. Te espero na próxima sexta-feira. Fred Júnior, muito obrigada. Rafa Bergamo, muito obrigado. Um ótimo final de semana. Obrigado. Aline escondidinha ali atrás. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vem com as notícias de São Paulo, do Brasil e do mundo. E lógico, o jornalismo regional, o grande diferencial da Guardiã da Notícia.